pode ver de onde querer ver. Você sabe. Duve, Diário de uma Vida Elétrica, para você, mais um bom capítulo no Debate, tá ligado? Eu, Guilherme Crispim, autodenominado mensageiro elétrico, tenho aqui comigo dois amigos do setor sentados para a gente falar exatamente dele, do setor elétrico brasileiro, do setor solar fotovoltaico. Tem aqui à minha esquerda, estão ambos à minha esquerda, Alan Oliveira, Antonino Carneiro, da Valmont Solar. Rapazes, aí ó, já dei uma força. Meninos, obrigado pela presença. Alan, obrigado por ter vindo. Antonino, falar um pouquinho do setor, né? Contar o que está acontecendo, pelo menos na nossa visão. O debate é um papo, né? Por isso é debate. Antes de começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Para apresentar para quem está nos assistindo. Alan, começa você aí, já que você já está mais à ponta esquerda aqui do nosso time aqui. Quem é o Alan Oliveira? Né? Qual é o mercado? Enfim, né? Um pouquinho da tua trajetória para a gente te conhecer melhor. Claro. Primeiramente, Crispim, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo, nesse bate-papo descontraído e sempre objetivo. Meu nome é Alan dos Santos Oliveira, tenho 38 anos, estou há 6 anos no setor de energia renovável, 6 anos de Valmont Solar, antiga Convert, agora é Valmont Solar. Você inclusive veio com a camisa para não deixar dúvida. Claro. Antiga Convert está ali, Valmont Solar. Justamente. Uma lembrança muito positiva para todos os nossos clientes e para a gente também. Para nos lembrar de onde viemos e o caminho que queremos chegar. E me conta um negócio. O Alan é formado, hein? Eu sou engenheiro civil de formação. Tive a oportunidade de fazer algumas pós-graduações, alguns MBAs, tanto na parte de gestão de pessoas, quanto também na parte de custos, orçamentos, para entender um pouco, não somente do mercado que a gente trabalha, mas o que antecedeu a minha trajetória no setor solar. Eu tive a oportunidade de trabalhar 12 anos com o mercado de construção civil, construção de prédios de alto luxo. E em 2020, a convite dos saudosos Cláudio Cataldo e Ramon Gomes, tive a oportunidade de ingressar nesse setor e aqui espero ficar durante muito tempo. Muito bom. Seja bem-vindo, então, né? Já há 6 anos, mas seja bem-vindo a esse setor que é elétrico. Passar a bola agora aqui para o Antonino. Eu conheço um pouco da história do Antonino e eu tenho a opinião que o Antonino nasceu um dos dias mais importantes do ano. É sério, porque é o Dia Mundial da Água, só por isso, né, Antonino? É verdade. Né? Conta um pouquinho do 22 de março, né? 22 de março, além de termos nascido, né, Guilherme, nesse dia tão... Eu estava considerando só o Dia Mundial da Água. Por isso, entendeu? Coincidência boa, né? Essa coincidência é muito importante. Sou Antonino Carneiro, estou à frente das vendas na Valmont Solar aqui para América Latina e já há 20 anos no setor de energia. Então, comecei passando por diversos segmentos, seja de desenvolvimento, de implantação, de operação e manutenção. Mais recente agora, estou há 3 anos nessa operação na frente comercial de vendas aí da Valmont. É uma área muito dinâmica e que traz resultado e a gente conecta com as pessoas, com os clientes, com os negócios. Eu sou suspeito para falar, mas a gente tem trazido bons negócios, tanto para a Valmont quanto para o setor. A gente está muito bem conectado e minha formação é na área de engenharia também, a exemplo do Alan, sou engenheiro eletricista. Eu estou para dizer que eu sou engenheiro elétrico. Eu te dizer, eu encontro contigo nos eventos, América Latina afora, Panamá, Chile, Colômbia, enfim, a gente já se encontrou bastante aí, fora os eventos daqui do Brasil. E eu posso corroborar com a tua fala, que são 20 anos de setor elétrico, quando a gente está conversando alguma coisa, você vê e fala assim, não, pois é, eu já vivi isso, eu vi isso lá. Você traz um caso de uma empresa, de uma situação, isso é bom, né? Isso é muito legal, porque além de ser, assim, a gente traz essa bagagem do mercado de energia, né, que é o nosso carro-chefe, mas a gente já viu várias transformações do mercado que está sempre em transformação.
E é até legal a gente estar reunido aqui hoje para falar sobre essas transformações, sobre o momento do mercado, porque desde que, né, que nós começamos no mercado, nunca teve um período Tranquilo, né? nem tranquilo e nem igual ao outro. Sempre é uma escadinha que vai acontecendo ali. Você consolida aqui um nível, aí passa para o próximo nível, aí passa para outro e as coisas vão acontecendo. Mas não dá para dizer que não avisou, né? Porque quando você fala assim, eu vou para o setor elétrico. Ele é elétrico mesmo, ele já avisou, não dá para... não sabia sim, sabia. O nome já estava lá, né? Então, até um pouco na nossa conversa aqui, né, no propósito nosso desse debate, entender esse momento do setor e a gente que vem trabalhando nele, talvez, vou pegar a última década para não ir tão longe, mas a gente viu muita coisa acontecer nesta última década, né? A gente sai ou vive um momento muito focado em geração, tá? Muito das fontes de uma forma geral, eólica crescendo, a própria solar ou centralizada ou a GD, seja na micro GD, na mini GD também, com um crescimento muito significativo, né? Exponencial, principalmente na GD, mas as outras fontes também ocupando seu espaço, enfim, né? Biomassa, biogás, enfim. Então a gente viveu, talvez de 2018 para cá até 23, 24, tudo no limite ali, um crescimento de geração, né? E aí, por várias circunstâncias, consequências, a gente começa a mudar o momento, né? O momento é um momento diferente, você não tem expansão de geração, né? E acho que é um pouco do que eu queria conversar com vocês, entender isso, né? E você começa a ter que também modificar a estratégia, o pensamento ou o posicionamento das empresas no setor. Então, abrindo aqui nessa conversa nossa, né? Eu acho que é notório, né? Falando mais do setor que a Valmont está, dá para dizer que GD desacelerou, solar centralizada desacelerou, é algo que eu acho que vocês têm percebido. Vou direcionar a pergunta aqui mais para o Alan. É fato, né, Alan? Sim. Há uma desaceleração, correto? De maneira bem objetiva, você tem total razão no que está sendo aqui pautado. O que temos notado no mercado de geração distribuída? Uma redução, sim, considerável no número de projetos que estão sendo viabilizados nesse momento. Em paralelo a isso, temos identificado um mercado mais maduro, os clientes sendo muito mais assertivos e efetivos no produto e na solução integrada que eles estão procurando. E dessa forma, é uma provocação, no ponto positivo da palavra, que nos faz pensar diariamente, várias conversas que a gente tem ali semanalmente, eu, Antonino e os demais colegas de time, o que nós podemos agregar valor para cada um desses clientes que nesse momento de reformulação generalizada no setor, o que a gente pode trazer e agregar valor para cada um deles? Qual que é a melhor proposta? Qual que é a melhor condição? Como que o time de engenharia, bem como o time comercial, pode ajudá-los a desenvolver e chegar naquela solução ali almejada? E já no mercado de utility scale, como você bem pontuou, os nossos olhos hoje eles estão no mercado Latam. Principalmente Argentina e Chile. Temos a oportunidade de desenvolver ou participar de algumas etapas budgetárias de projetos que estão sendo concebidos, estruturados do zero nesse momento, que possivelmente vão ser viabilizados ali no Q4 desse ano e no primeiro semestre, Q1 e Q2 de 2027. Obrigado, Alan. O Antonino, tem e se pode falar ou não, né? O bom do debate é isso, né? A gente pergunta primeiro para depois ver se o rapaz pode falar sobre aquilo. Mas tem um número, assim, que vocês sentiram mais percentual? Olha, houve uma redução de X%. Falando de volume de projetos, né? Eu acredito que, como o Alan trouxe, tem soluções aí. Sim. Mas o que foi essa redução comparada com os anos anteriores? Vocês têm esse sentido, esse número? Falando de mercado, tá? Não necessariamente da Valmont, mas no mercado. No mercado de energia solar, sim, fazendo esse recorte. Nós temos diferentes momentos de mercado
nos países aqui que a gente atende da América Latina. Mais especificamente falando de Brasil, né, como a gente tem a questão do curtailment, que é um impacto significativo aí nos projetos. Então, tem muitos projetos em fase de reavaliação, recálculo de projeto, para tentar melhorar o modelo do negócio, para tentar a viabilidade. Então, assim, vários projetos que nós estamos vendo, os que estão sendo implantados agora em Utility Scale, vieram do ano anterior. Para este ano e para os próximos, a gente está vendo uma janela um pouco mais aberta para frente, no sentido de reavaliação, reestudos, ou seja, respondendo a pergunta no recorte Brasil, Utility Scale diminuiu bastante o volume de projetos que estão saindo para implantação neste momento. Mas a maioria deles, né, Alan, eles não assim, muitos foram realmente descontinuados, mas ainda tem outros projetos que continuam, mas já visualizando aí 2027, 2028 até 2030. Tem horizonte de projeto que estão sendo conversados aí com a gente, já na expectativa de solução para esse problema do curtailment, exemplo do que a gente já viu lá no Chile e mais recente na Argentina, que eles já estão à frente aí na solução, apoiados em sistemas de armazenamento, principalmente. Então, acho que o Brasil tem projetos muito interessantes que vão sair do papel aí, mas diminuiu bastante. Geração distribuída também diminuiu bastante. A gente tem os projetos aí GD0 e GD1. Ainda tem, né? Ainda tem muito projeto. E eu ouvi desculpa, eu e o Jô somos muito parecidos, né? Tem uma distância grande entre um e o outro, mas nesse ponto a gente é muito parecido, porque o Jô cortava o entrevistado, né? Eu faço isso também. Faz parte do bate-papo. Faz parte da conversa. Não, mas é porque eu ouvi, num dos eventos que a gente estava esses dias, eu fiquei impressionado com o número. Pô, imaginava que era tanto. Mas, segundo me foi dito, tem algo em torno aí, parece, de 700 megas, 800 megas ainda em GD1 e GD0. Sim. Vai entrar, quer dizer, é quase 1 giga, né? Então, de GD, de mini GD, na verdade. De projetos estruturados, são clientes clusterizados. E GD0, GD1, quem tem, vai colocar, porque... E vai valer ouro. Vai valer ouro? É isso que vem, vale ouro, mais ainda. Então, os clientes estão nessa frente de levar os projetos adiante, mas está todo mundo muito criterioso, muito colocando projetos assim que foram bem conduzidos, bem calculados, bem aquela questão reais, assim, aquela história do risco calculado. E essa estruturação tem saído do papel, diminuiu o volume. Vocês ajudam nisso? Mas vocês participam desse processo junto com o cliente? Curiosidade. Assim, até um diferencial que a gente tem. A gente ajuda o cliente a estruturar o projeto desde antes dele realmente ser efetivado. Então, a gente tem a fase de pré-engenharia, a gente acompanha toda a cadeia até lá na frente, na entrada em operação dos projetos dos clientes. Se me permite complementar o que o Antonino aqui trouxe, ratificando que há sim um portfólio de projetos GD, tanto no GD0 quanto no GD1, que ainda serão viabilizados nesse ano de 2026, o que a gente tem feito, além dessa questão muito pontual que o Antonino trouxe, da participação da Valmont em todo o processo da cadeia. Desde o desenvolvimento embrionário do projeto, trabalho a 4 a 6 mãos junto com o cliente, EPC, engenharia do proprietário, até a efetivamente energização da obra e passagem de bastão do time de engenharia e construção e capacitação do time de operação e manutenção que vai ficar alocado naquele ativo. Mas voltando a falar do mercado, o que a gente tem visto também, um ponto interessante, que boa parte dos clientes que nesse primeiro trimestre tiveram a oportunidade de viabilizar ou fechar contratos conosco, estão analisando a possibilidade de adiar, postergar durante alguns meses, um período, a viabilização desses projetos de GD, que naturalmente dura entre 60 e 90 dias, do início, quando a gente começa a enviar os primeiros materiais, a mobilização em campo, até a sua conclusão,
colocando esses projetos para Q3, Q4, e a gente se pergunta por que disso. E na conversa com cada um desses clientes, a gente vê também de uma maneira efetiva e tentando entender os porquês e como contribuir, uma dificuldade por parte desses clientes, seja um cliente que vai aproveitar a energia, que vai ser o próprio dono do ativo, que vai consolidar ali aquela planta, aquele complexo solar, ou que vai entregar uma solução turnkey para um terceiro. Eles estão enfrentando uma dificuldade com as concessionárias no que remetem às obras para a viabilização da ligação da rede. Então, a gente tem percebido que os projetos... Ou seja, se dependesse do cliente dono do ativo, né, ele ligaria antes, só que ele não tem como ligar antes porque a distribuidora do lado dela não está preparada para ligar. É isso. Justamente. É isso. Justamente. Então, isso posterga... e aí acho que tem dois lados, né? A gente que era do setor, e eu falo era porque eu estava mais envolvido com o tema GD, a gente ampliou essa discussão. Tem gente que acha ruim, mas tem gente que acha bom, né? Justamente. Tem de tudo, né? Porque o cara também consegue alongar o prazo dele de execução da obra. O fluxo de caixa dele é um ponto que está anotado aqui uns 3 lugares que a gente ainda não falou, que é o tal do financiamento. A gente já teve momentos de um dinheiro mais barato no mercado, o dinheiro não está barato, a gente sabe disso, é um dinheiro mais caro. Tem uma volatilidade global por trás disso daí também, né? Pressionando riscos, né? Então, quando o risco se apresenta, é natural que você tenha cautela. Então, acho que, perdão, colocando no que você está trazendo aí, tem um mix dessa questão, correto? Sim. Bom, e por falar em financiamento e cliente, eu vou deixar vocês beberem uma água, porque eu preciso agradecer os meus financiadores desse projeto do Dúvida Diário de uma Vida Elétrica, aos meus clientes, parceiros aqui na cobertura desses podcasts, né, onde a gente pode contar a história do setor e debater pontos interessantes sobre o setor. Queria começar agradecendo a TTS Energia, uma empresa que é referência na construção de usinas fotovoltaicas na mini geração, na geração centralizada, aí é um bom parceiro aí para vocês. TTS tem mais hoje de 200 megas já colocados para funcionar aí, tanto na mini geração quanto na centralizada. Agora também com OIM, olhando muito para os sistemas BESS, para o armazenamento. Eu vou deixar o QR Code da TTS aqui na tela para que vocês possam conhecer mais. Agradecer também a Tempo OK Meteorologia, porque a hora que a gente também está falando de risco, de previsão, de tudo isso para o setor, o que você vai fazer, estamos sendo mais seletivos, né, que vocês falaram, eu preciso entender o setor elétrico. Se eu tiver informação, dado, isso me ajuda, e a questão meteorológica é um ponto central, fundamental. Então, para quem está pensando em usina, gestão de portfólio energético, eu acho que vale muito a pena conhecer o que a Tempo OK tem de solução. Vou deixar o QR Code da Tempo OK aqui na tela também para que vocês possam conhecer mais. Agradecer aqui a Trael Transformadores, que é uma referência na fabricação de transformadores no Brasil. São mais de 30 anos. A Trael, que está ali no Centro-Oeste, no Mato Grosso, em Cuiabá, com uma estrutura muito interessante, fornece e entrega transformadores no Brasil inteiro, mas também na América Latina. E eu vou deixar o QR Code da Trael aqui na tela para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a Trael que ela tem feito. E eu deixei por último, não menos importante, mas também por uma questão de ordem alfabética. Mentira, deixei por último, caso pensado, os amigos aqui da Valmont Solar, a Valmont que é uma referência global também na fabricação de trackers. A gente vai falar disso ao longo desse bate-papo aqui, mas não só isso, também soluções de serviço, enfim, uma parceria muito interessante, forte com os clientes e algumas soluções que vale a pena vocês conhecerem. QR Code da Valmont aqui na tela, mas na conversa toda vocês vão ouvir mais a respeito. Dito isso, agradecido aos meus patrocinadores, vou voltar com vocês exatamente nesse ponto, né? A questão dessa mudança do mercado, né? A gente está falando dessas transformações que vêm acontecendo e no nosso papo ali, o famoso making off, um sentimento de que a gente tem um mercado hoje que está voltando a olhar talvez mais para a questão da digitalização
eficiência, melhoria do ativo, como é que eu extraio mais daquele portfólio que eu tenho, né? Será que ele está rendendo o que deveria render? Eu acho que isso tem passado muito por vocês, né? Vocês me trouxeram casos que eu não sabia de projetos descentralizados lá atrás, né? E que vocês foram os responsáveis, ainda acho que como Convert na época, né? De colocar em pé, e agora está voltando essa discussão sobre, vou chamar aqui de retrofit, tá? Mas assim, de uma releitura dos projetos. Como é que vocês têm percebido isso? Fica à vontade, não sei se Antonino quer falar, se você quer falar, ou se os dois querem falar a respeito. Antonino, vai lá. Como é que você tem visto isso? A gente tem visto isso, como a Valmont é uma empresa global, isso já é um conceito mundial de projetos que você instala depois de anos, como o Alan, nós estávamos conversando aqui até um pouco antes, vão naturalmente ali depois precisar de uma atualização, de um retrofit. Isso tem acontecido. Nós viemos aqui para esse Cone Sul, América Latina, já em 2014, que foi 12 anos o atrás. primeiro leilão de energia que tinha bloco de energia solar. Então, desde esse primeiro leilão, a gente teve sucesso aí no projeto da Enel Green Power. Foram 2 usinas na Bahia. Naquela época foi a maior usina solar do mundo, né? Os parques de 350 megawatts com módulos de 280 watts pico. Então, é incrível a gente pensar nisso. Não, e 280, e se a gente for olhar a eficiência deles, devia ser 15, 16% de eficiência. A gente está falando de módulos hoje de 700 watts e 30% quase de eficiência. Olha isso. Quer dizer, você consegue gerar hoje muito mais numa área muito menor. Provavelmente, até provavelmente e certamente, o tracker, que é um negócio central de vocês, também mudou, né? Muda tudo. Na falando de digitalização, né? Você falou ali há pouco, né? De ter uma informação, um dado que você não tinha antes, porque não existia mesmo na época, né? Acho que isso tudo muda, né? Muda muito, muito interessante, Guilherme. E a gente tem o histórico desse projeto. Até hoje ele está gerando assim uma performance muito boa. A gente tem esse acompanhamento. E o Alan pode falar mais aí dos recentes upgrades e retrofits que melhoram mais ainda e aumentam a longevidade, né, e a recuperação do seu investimento naquele ativo, né? Sobre esse tema, um ponto interessante, a Valmont teve a oportunidade de desenvolver aí, nos últimos 2 anos, o seu próprio sistema supervisório. É o sistema Compass, voltado aos nossos trackers e, de certa forma, a potencialização para cada um desses projetos que a gente comercializa hoje, bem como a parte do retrofit, que aqui eu vou dar exemplo dessas plantas aí que foram viabilizadas lá em 2014, 15, 16, de trazer para os clientes donos desse ativo uma possibilidade de upgrade na parte de retrofit e na automatização desses sistemas. Então, a tecnologia que era concebida lá em 2014, que ainda funciona muito bem, mas de lá para cá, com tudo que a gente pôde avançar, e a maturidade da empresa, entendimento do negócio, das necessidades dos clientes e o avanço tecnológico, claramente, com a concepção desse novo sistema supervisório, a gente pode atender os nossos clientes de maneira mais efetiva. De que forma? O sistema Compass ele permite com que a gente tenha uma visibilidade em tempo integral, remotamente, de como o tracker, de como o sistema está integral, está correto? E real, né? E real. Muito bem. Ou seja, ela você vê durante todo o tempo e naquele momento. Naquele momento. O que isso agrega de valor? Então, essas plantas que a gente tem a oportunidade hoje de avançar nesse retrofit, na parte de automatização, a gente consegue trazer para o cliente de maneira muito clara e eficiente resoluções de possíveis problemas que anteriormente a gente tinha com atendimento remoto. Então, a gente consegue fazer a leitura do sistema, analisar se por algum motivo o tracker houve uma falha de comunicação, ou se a gente vê alguma possível patologia que está atrelada à poda, atrelada à sujidade dos módulos. Então, em vez de você pegar aquele HH, contratação de serviço, para deslocar para um projeto, uma demanda de 2 ou 3 dias, você consegue atender, dar esse suporte ali em tempo real. Então, isso geralmente agrega valor. Sim. Isso traz um resultado muito positivo. Sim. Além de outros afins, que a gente traz possibilidade
do cliente operacionalizar a planta 100% remotamente, ter a visibilidade de ângulo-alvo e todas as necessidades, né? Porque é um produto customizado. Então, cada cliente, cada dono de ativo tem as suas dores, as suas particularidades. Sim. A gente consegue adequar esse nosso produto para atendê-lo naquilo que ele realmente precisa. E é interessante esse ponto, né? Porque a gente começa a observar, é o que a gente estava dizendo, que há uma necessidade ou uma tendência exatamente você começar a ter esses ganhos, né? E essa sinergia. Você está falando aí do tracker, que é o teu negócio, mas você gerou dado e informação. Claro. Aí você precisa julgar isso com um supervisório comum. Eu estou pensando aqui nas empresas que a gente é parceiro, trabalha junto, a Automa, por exemplo. Né? Então, mas a Automa não está olhando só para o tracker. Né? Justo. Ela está olhando para o tracker, mas ela está olhando para a performance do sistema, do inversor, do módulo. Só que ela precisa ter esse dado seu. Porque se você não gera esse dado, como é que ela faz para mandar para o cliente final? E aí vamos para mais um outro dado, a questão de hoje de segurança patrimonial. Então você começa, ou seja, a tendência é que eu consiga trabalhar cada vez mais e melhor os dados daquele ativo. Esse acho que é um ponto Essa é a leitura. Que tem acontecido. Isso tem acontecido, isso está acontecendo num número maior de projetos hoje com vocês? Vocês trouxeram esse significativo mais antigo, mas vocês têm percebido isso no número maior de projetos também? Temos, principalmente nos primeiros projetos aí dos idos de 2016, 2017 para cá, implementados aí pela Valmet, a gente já tem... O cliente está chamando de volta ou vocês estão indo até ele, ou os dois movimentos? Tem as duas frentes. Tem a frente que nós conhecemos o cliente, achamos interessante que ele tenha uma melhoria do retorno do investimento dele no ciclo de vida do projeto dele. E são clientes até parceiros de longa data. E alguns outros clientes que viram que a gente fez isso, implementou e ficou muito bom, nos procuram para que eles também tenham acesso a essas melhorias dos projetos, esses retrofits. E além de, só complementando o que o Tonino trouxe, não somente no mercado brasileiro. Recentemente a gente regressou da Argentina num projeto, que era em dois projetos na realidade, né? Tanto em Cafayate quanto o Jun, que a gente pôde também trazer esse retrofit de automatização do sistema, uma necessidade do cliente, para justamente melhorar a performance desse ativo. E indo diretamente na pergunta que você fez, é um caminho sim que a gente tem visto nas duas frentes. Tanto na necessidade dos clientes com uma potencial melhoria do seu ativo, nos procurando diretamente, quanto uma corrida voluntária e proativa da nossa parte. Em que sentido? Cada uma das plantas, vamos pegar lá exemplos de plantas de 2014, você tem a vida útil da planta naquela época era considerada 25 anos, atualmente a gente já vê isso sendo estendido para 30, 35. Não, e é engraçado, desculpa, Alan, a gente falou 25 imaginando que essa planta ia se manter igual, né? Você fez a conta, mas aí a gente começa a ver que 12 anos depois você está mudando a planta, não porque ela não está funcionando. Ela funcionaria aos 25 anos, mas é porque eu posso extrair, a gente falou dos módulos, né? Módulos de 280 com 16% de eficiência. Exatamente. Aí você começa a ter outra possibilidade, ou no mesmo espaço, de gerar muito mais. Sim. Que seria até um investimento mais inteligente, vamos dizer assim, otimizado, do que você abrir um outro terreno, fazer uma outra usina. Sim. Mas veja, olha que interessante isso. Complementando, com a vida útil da planta e também ciente ali a garantia dos traqueiristas, pelo menos o que era empregado naquela época, né? 5 anos de garantia quanto aos eletrônicos, 10 anos quanto à garantia da estrutura. E quando você tem essas premissas contratuais que foram firmadas lá atrás, você consegue olhar para dentro da sua empresa, no time de operação e manutenção, já atende o after sales, e propor voluntariamente um novo desenvolvimento, um novo modelo de negócio. Se eu sei que quando começou a operacionalizar uma planta, início das garantias, e tenho já uma perspectiva de quando essas datas se findam, eu consigo planejar, fora os atendimentos de garantia, os atendimentos
rotineiros que a gente tem com cada um deles, estruturas de negócio para quando essa garantia estiver fechando ou findando, o que eu posso trazer para agregar valor para ele? Olha, você vai terminar um fluxo de garantia de 5 anos, daqui a 6 meses, a gente gostaria de oferecer uma extensão de garantia aqui nesse modelo, ou a gente gostaria de te propor um retrofit do seu projeto na parte de automatização, ou a nossa estrutura aqui ela é 100% compatível com módulos com maior potência hoje. Você tem demanda para poder viabilizar esse acréscimo de energia no seu ativo. Vão entendendo o que a gente pode contribuir. Então, isso é muito importante. E quando vocês vão para esses projetos e faz esse retrofit, e aí olhando a questão técnica mesmo, falando de equipamento mesmo, o que melhoria dá para ser feita? Né? Num tracker, por exemplo, eu troco o motor, eu ponho um sistema mais inteligente. A pergunta aqui agora, o bom é quando você é ignorante, que você pode perguntar qualquer coisa, né? Que aí o Antônio já está me olhando, balançando na cabeça, vai, pergunta essa. Mas é isso, a dúvida é essa mesmo. O que troca, para quem está nos assistindo, quando você volta nessas usinas? Está lá o teu tracker, está lá o teu sistema. Que melhoria que é feita? O que é substituído? Como é que você chega nesse ganho, né? Vamos dividir em 2 mundos, e aí o Alan pode falar melhor. Tem um mundo dos sistemas legados, que são os sistemas de existência, obviamente a gente está falando aí do retrofit, e dos novos sistemas. Para os novos sistemas, tecnologia nova, já embarcada, então... Ok, já está levando isso. Já está levando esse pacote junto. O sujeito tem um Celta, né? É Celta, ele quer como é que é aquela telinha ali, né? Não dá, ele vai ter que ir no mercado, vai comprar. Agora já vai junto, né? Então, indo no Celta, né? O que dá para fazer ali? Ou voltando nesses... Nos sistemas anteriores, sistemas legados, a gente também divide em 2 mundos. Tem um mundo estrutural, que são as estruturas. Troca estrutura, chega a ponto de trocar. Principalmente na Europa, a gente está vendo esse retrofit muito forte. Estruturas, troca módulo. Faz outra usina. Outra usina, sim, que é um reinvestimento mais econômico do que você fazer uma nova usina. Sim. Né? Sim. E aí você tem mais um ciclo de vida de mais 25, 30 anos pela frente. Né? Então você estica a sua curva ali de receita, mais 25, 30 anos, com resultado melhor do que no primeiro ciclo. O segundo mundo que a gente divide é um mundo que o Alan falou muito bem, que é o mundo da automação, né? Que é trazer dados em tempo real de operação das plantas. E outra característica muito importante é a otimização de custos de OEM. Então, para quem opera a planta, e antes você tinha uma atuação de OEM no modelo tradicional, aí você tinha que esperar o mantenedor ali da usina na programação rotineira dele passar pelo equipamento, ver que tinha um LED aceso lá e ver o que era aquilo ali. Agora, lá na nossa base, a gente já recebe isso e o cliente também já recebe em tempo real. Muitas vezes o próprio sistema já faz os ajustes necessários sem precisar do contato com o ser humano. Outras vezes a gente recebe essas informações e aí a gente faz um filtro das atuações, sendo que 70%, 80% dessas atuações a gente não precisa ir até a usina. Então, quantidade de a homem-hora, deslocamento de viagem e acionamento... Não fica inoperante. Sim, o famoso lucro cessante, né? Não tá gerando. Ou tá gerando, mas não tá gerando como deveria. Tem perda, né? É um ganho enorme, Guilherme, que... ele é, inclusive, assim, toda vez que a gente encontra com nossos clientes, eles falam muito bem, ou quem ainda não conhece a Valmont, Mas tem alguém que não conhece a Valmont, aí agora eu vou ter que entrar. Entendeu? Ele não tá lembrando, vai. Ou ainda não instalou. Isso. Conversar com quem já instalou, eu vi isso. Assim, claro, estou aqui na Valmont, estou defendendo a marca, mas... O que eles falam é o seguinte: instala o tracker deles e você vai ficar tranquilo depois. Porque a conta do OEM é uma conta que muitos empreendedores brasileiros, principalmente, eles vão muito focados em CAPEX, mas esquece depois a continha do OEM. Eu ouvi um dito esses dias, vocês já devem conhecer,
e depois eu fiquei refletindo sobre ele, foi a primeira vez que eu vi, mas quem disse foi assim, um dito conhecido, estava no evento, e a pessoa estava no palco, a gente falou, é um dito conhecido, né? Economizou no CAPEX ou no CAPEX, vai gastar no OPEX. É isso. Então, é isso, né? E eu fiz que conhecia, mas eu não conhecia. Eu falei, cara, é fato. Você tenta economizar muito no que você está fazendo, provavelmente você vai gastar na manutenção depois. E isso é o modelo de negócio, né, que a gente A gente aqui... Nesses tempos mais complexos, mais difíceis, isso faz assim, é um impacto significativo. A gente tem, exemplificando, temos cliente que ele tem 4 clusters de usina no mesmo centro de operações e a gente esteve em visita, isso já tem um tempo, nós não nos identificamos, a gente não estava de uniforme, e aí o engenheiro que nos acompanhou foi lá e perguntou para o operador, operador, qual desses 4 clusters está performando melhor? Aí ele falou, esse daqui. E esse daqui está com qual equipamento? Aí era o Valmont. Mas está performando melhor em qual sentido? A geração estava melhor e o índice de ocorrência estava menor. E só se somar as duas coisas e colocar na balança, é dinheiro no bolso. No final das contas, é dono do ativo. Então, a gente fica muito feliz com isso. Então, voltando à sua pergunta e a resposta é o que a gente tem feito de melhorias nessas plantas? Essas melhorias de retrofits, principalmente na parte da digitalização, elas ajudam muito nesse sentido. Assim, o payback do investimento para quem está colocando é muito rápido e a receita melhora. Ou a receita vai melhorar ou a despesa vai diminuir. Se me permite complementar. Ou a soma das duas. Antonino e Crispim. Além da parte de digitalização, na parte... É isso que eu ia perguntar. É hardware ou software? Ou os dois? Os dois. Além dessa parte que foi muito bem explorada aqui, mencionada detalhadamente dita pelo Antonino, trazendo um lado ali da parte mecânica nesse retrofit. É algo que é muito mais difundido no mercado europeu. Na Itália, por exemplo, os percentuais de faturamento para retrofit que a gente tem ali são muito representativos. E os casos que a gente tem aqui, não somente no Brasil, mas também como na Argentina, é interessante a abordagem nisso, Antonino e Carolina, que estão ali diretamente conosco, na linha de frente com os clientes, fazem muito bem, na abordagem entender o que cada um desses clientes precisa. Então, muitas vezes, o cara no ativo dele sofreu uma patologia com a quebra de N módulos por uma chuva de granizo. Esses módulos foram descontinuados. Os trackers que a gente instalou lá atrás, aí tem uma particularidade do nossa tipologia de tracker, uma estrutura modular que nos possibilita fazer esse retrofit de uma maneira mais clara, menos morosa e bem efetiva. A gente fazer análise com ele, por exemplo, os módulos lá atrás, módulos de 23, 25 quilos, de 300, 400 watt-pico, os módulos hoje estão na casa dos 38, 35 quilos. A gente pega... Isso muda, né? Muda muito. Muda isso. Você fazer a análise técnica disso. O que você pode trazer? Eu tinha uma string de 28 módulos, consigo adaptar para chegar em qual configuração? O peso atrelado àquela estrutura, dentro do que foi aplicado lá atrás, é compatível? Então, você poder, de uma maneira bem clara e franca, isso os meninos têm feito muito bem, buscar essas informações do cliente para ajudá-lo a entender melhor qual o problema que ele tem, para a partir daí a gente trazer uma solução bacana, isso é excepcional. Posso agora fazer uma provocação, então, que vem na minha cabeça aqui? Claro. Que aí é curiosidade mesmo. Tem acontecido de vocês serem chamados para um retrofit onde o sistema não é de vocês? Onde aquele tracker que está ali não é um tracker Valmont? Já aconteceu isso? Não, mas eu tenho não sei o Alan. Não, também não. Mas eu tenho um case muito interessante, já que a gente está falando sobre isso, que foi na Argentina. Você sabe que a Argentina, as condições climáticas lá, né, Guilherme, são mais severas, assim. Eles chamam de tormentas. Então tem chuva de granizo, ventos mais fortes, as características adversas. E aconteceu numa das plantas que a gente tinha tracker instalado, ela tomou uma chuva de granizo e os módulos, naquela época eles eram de 400 watt-pico, eles ficaram todos assim,
quase 100% danificadas, com granizo, que até módulos são testados contra isso, mas assim, danificou mesmo. Parece que você jogou pedra mesmo ali, que Imagina, vários módulos. bola tal. Um infortúnio generalizado, O que infelizmente. aconteceu? Aí nós tivemos esse trabalho de engenharia, o cliente nos procurou para calcular para ele se ele fosse utilizar A, B ou C módulos com tamanhos diferentes, peso diferente, dimensão. Nós calculamos tudo para ele, para deixá-lo escolher. A robustez da nossa solução era tão boa que ele conseguiu fazer o retrofit, a substituição dos módulos, sem nenhuma alteração estrutural. Né? A gente conseguiu fazer o trabalho de engenharia. Imagina exato, isso que eu ia falar, imagina a economia. E a gente estava em cima de uma due diligence, porque tinha seguradora, estava em cima disso, né? Lógico, claro. Então a gente fez um trabalho muito específico. A própria seguradora fica feliz, né? E a gente responde. É óbvio, é um custo menor para ela, imagina. E a gente responde também Justamente. pela garantia posteriori, porque você vai colocar um outro módulo ali em cima, Estendeu de novo. e o peso. Então acabou sendo uma chuva boa, né? Você não chuva boa. No azar ele deu E sorte. tem uma repercussão tão grande para a gente, porque existem outras usinas ao redor, todas as usinas ao redor Não tiveram a mesma sorte. destruição total. As estruturas corromperam, caíram lá, e o nosso não. Aí o pessoal ficou curioso. Quem que é esse pessoal? O que eles arrumaram O que aqui? eles fizeram aqui? Que a solução deles está de pé. Então, retrofit pode ser que não tenha nada a se fazer, né? Então, mas esse cálculo a gente sempre faz. A gente fica brincando com nossos irmãos argentinos, né? É uma certa provocação saudável, né? Mas vocês já repararam que toda a frente fria vem da Argentina? Ué. Frente fria vindo da Argentina. Você não vê uma frente fria, por exemplo, vindo do Caribe. Não tem. É tropical. Não é? Frente fria da Argentina. Depois eles não querem que a gente implique, mas é isso. São esses problemas meteorológicos que a gente enfrenta. Gente, brincadeiras aqui à parte. Um outro ponto que eu estou percebendo aí que é interessante nessa estratégia de vocês e nesse momento do setor, que é um momento de um novo olhar, né? A expansão é diferente, é o que a gente está falando, a gente está voltando a olhar para dentro, para o cliente, né? Se aproximando dele, né? E de outros mercados que de repente ficaram à margem, porque havia tanto mercado que quase não dava, a gente não dá conta, falando, né? já que a gente é de Minas, né? Tá dando conta de atender, né? Entrando nesse aspecto, como é que vocês têm trabalhado essa relação com o cliente? Né? Eu sei que é um ponto forte de vocês, né? A gente está gravando aqui numa quinta-feira, vocês estão rodando desde segunda, fazendo um giro, ou seja, né, gastando sola de sapato, comercial indo ao cliente, para conversar com ele. Acho que isso tem sido uma prerrogativa, um mote de vocês. E outro ponto que a gente estava conversando ali também, de outros mercados que começam a saltar os olhos, né? E a gente falou muito do agro, né? Das possibilidades no agronegócio, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Eu agora vou, depois você, claro, fica à vontade para complementar, mas Alan, como é que tem sido isso, né? Esse olhar para o cliente, e aí acho que já está muito dito aqui, mas acho que vale a pena reforçar. E esses outros mercados potenciais que vocês têm observado? Uma diretriz da Valmont, aí se me permite abrir um parênteses, uma escola que eu pude aprender, Antonino também teve essa participação, desde Cláudio de Cataldo a Ramon Gomes, o quão importante é estar próximo dos clientes e realmente entender as suas necessidades. Não necessariamente o que ele precisa vai ser algum produto que está atrelado ao seu portfólio, mas o que você pode contribuir? Como você pode fidelizar cada um desses clientes? Então, essa é uma escola que, nesse período de transição também... A gente vai de desafio? Tá. De transição transição, nós vamos falar, mas essa pergunta... Vem em outro momento. Não, vem em outro momento. Não sou eu que vou fazer. Eu tenho um amigo que vai fazer essa pergunta para vocês. Mas voltando ao ponto, essa escola da importância e da relevância do cliente nesse ecossistema que a gente trabalha e que a gente desenvolve, ela é um ponto principal.
E o que a gente tem feito nesse momento de alteração e de remodelação de mercado? Voltar ainda mais os olhos para os clientes, aqueles clientes cativos, aqueles clientes que hoje nos procuram voluntariamente ou que a gente também pode entender que a gente pode agregar valor, para acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus ativos, das suas plantas, entender como que a gente pode realmente trabalhar em conjunto. Então a gente tem acompanhado isso de perto, isso já é um trabalho com muito mais afinco desde o ano passado, né, Toninho? Não que a gente não tenha deixado de fazer isso nesse tempo, mas... Mas é natural. É natural. E nisso a gente percebe possibilidades, adentrando no que você muito bem pontuou, de novos mercados e novas modelações de negócio. Então, falando de GD, essa proximidade com esses clientes, não somente os clientes cativos que ainda têm portfólio para 2026 e parte de 2027, como esses novos também que tanto Carolina e Antonino estão podendo desenvolver. A gente vê uma possibilidade muito grande, voltando agora para o agro, de clientes e parceiros que têm ali vínculo com grandes produtores rurais, grandes produtores latifundiários, que carecem de uma demanda de energia e estão na dúvida de qual passo seguir, como seguir, o que a gente pode agregar. Então, por exemplo, hoje o que a gente vê? Possibilidades de trabalho com um sistema off-grid, de maneira bem literal, não somente com o tracker, que é um produto principal que a gente tem, por outro lado, com estruturas fixas também, que é um produto que a gente incorporou no nosso portfólio no ano de 2025. Atrelado a isso, sistemas modulares de bancos de baterias, com parceiros que a gente tem consolidado ao longo desses anos. Grandes negócios, e agora entrando no sistema de storage. E também, nessa modelação que a gente está vendo, né, um sistema híbrido. A gente não... O que a gente vê a necessidade desses clientes latifundiários? A importância que eles querem hoje eu tenho uma saca ali de 80, 60 sacas ali numa safra, eu tenho a possibilidade de aumentar isso para 100, 120. O que eu posso fazer para aumentar isso de uma maneira efetiva, de uma maneira clara? Então, ele quer uma solução que agregue valor. E o que a gente pode contribuir para isso? E muitas vezes, e aí nas andanças nossas, conversando com quem é mais focado e especialista no agronegócio, o problema dessas empresas, que são empresas também, né? São negócios também no agro, mas obviamente e a gente tem um agro muito forte no Brasil, então você tem grandes empresas, grandes negócios aí, eles estão indo para isso para ter uma certeza de fornecimento energético também, né? Não é só a questão da inovação, ou a troca de um sistema a diesel, né? Que muitas vezes híbrido com baterias, mas é porque ele precisa de energia para produzir, né? Então, às vezes a concessionária não consegue atendê-lo. Exato, ele não consegue ter essa energia disponível, né? Que a gente chama de segurança energética. Sim, o negócio. Sim. Funcionar. Sim. Claro que se tiver tudo isso mais com segurança, com sistemas mais modernos, com mais sustentabilidade, ainda melhor. Mas o fato ele não consegue ter. E o que vocês estão dizendo, então, vocês começam a levar essa solução. Porque quando a gente fala off-grid, fica parecendo que quer ficar off-grid por uma opção, né? Eu vou ser off-grid. Não é só por isso, é porque ele não consegue, inclusive, estar no grid, né? Ele não consegue um grid que dê segurança para ele para produzir. E o negócio dele é produção. E nessa cadeia, Crispim, um ponto extremamente relevante, além dos parceiros, né, no desenvolvimento, no fornecimento de equipamentos, passando ali pelo BOS também, que é uma parte interessante, a relevância dos integradores, dos dealers locais nisso. Que é um produto engenheirado, é um produto que eles precisam ter um conhecimento mínimo para, numa abordagem com esse público-alvo, com a nossa participação, ou por meio desses dealers que a gente vai desenvolvendo, ou desses integradores que a gente ajuda a desenvolver, certificarmos que a mensagem que vai ser trazida e para os donos ali dos grandes latifúndios, das grandes fazendas, vai ser a mensagem adequada. Porque esse cara, naturalmente, possivelmente mais conservador, ou que não quer trocar não quer trocar o certo por duvidoso, ele vai te questionar, cara, o que você vai me trazer de valor? Eu sair hoje
do sistema a diesel que funciona, muito embora em algumas regiões, exemplo de Lem, você está pagando a R$ 8,50, R$ 9,00 no litro do diesel. Sim. Mas o que você me traz de valor agregado dessa solução? Por que eu troco, né? É uma disrupção também que tem que ser feita. Sim. Então, a capacitação dessas pessoas é determinante. E a participação delas. Sim. E a gente acaba ficando conectado com o agro, porque uma linha de negócio, uma área de negócio muito grande, expressiva mundial dentro da Valmont, é a fabricação dos pivôs de irrigação. Então, a gente tem já essa proximidade com o mercado agro, a gente já conhece essas demandas, porque a escuta ativa do cliente, a gente começou a identificar essa demanda que tá assim, recorrente, o Brasil precisa produzir, e todos os desafios que nós temos, a energia é um deles ainda, continua sendo um desafio para o produtor rural. Porque a gente está falando daqui, o estúdio, nós estamos aqui no estúdio da Fontana Filmes aqui em Campinas, né? Campinas está fácil de resolver isso, né? Mas na hora que você vai para o Centro-Oeste, você tem áreas muito grandes que a energia ainda não chega com qualidade, né? E a própria Amazônia, a Amazônia é legal, enfim, você tem áreas produtivas, né? Ou culturas, você continua precisando de energia, micro-redes e por aí vai. Então, sem energia você não produz, você não faz nada, né? Você não irriga, né? Por exemplo. Irriga. Principalmente irrigação é altamente eletrointensivo, então tem uma demanda gigante por energia. E, como você bem disse, né, o Brasil é uma extensão territorial enorme. São várias áreas, várias fazendas, muitas vezes sem conexão, algumas conectadas, mas a energia não chega. Então, por A mais B, dificuldades, seja da concessionária, seja do próprio produtor que está lá rodando o seu gerador diesel, a gente identificou isso com um gap, assim, uma demanda muito importante, e a gente está trazendo essa solução exatamente para suportar. E normalmente, quando a gente está falando do Brasil. Então, e aí normalmente quando a gente está falando desse, não falta área, né? Não falta espaço para ele colocar uma usina, por exemplo, né? E aí, claro que se eu consigo gerar no espaço ainda menor, ainda é melhor, né? A solução é bem interessante, bem completa aí, né? Sim. Acho que esse é um ponto relevante, né? Sim. Voltando um pouquinho nessa questão de oportunidades, e nesse momento, acho que também do setor, do mercado livre, mais caro que o mercado cativo, a gente também começa a observar muito a volta do autoprodutor elétrico, né? As empresas, ou seja, não estão falando de GD, mas de qualquer maneira, o cliente final querendo ser dono da sua própria energia, porque o mercado livre já não é tão mais interessante para esse cliente. Vocês têm visto isso também? Temos visto também, a gente estava até um pouco antes conversando sobre isso. É um setor do mercado muito interessante, muito relevante, mas devido ao histórico que você pontuou muito bem, Guilherme, que o mercado estava com os olhos muito voltados aí para a geração, teve uma procura muito grande por projetos de geração, e esse nicho, que é o cara que tem uma fábrica, que tem um setor produtivo e que pega aí uma demanda de usinas de até 5 megas, por exemplo, isso ainda tem muita demanda para esse tipo de projeto. E agora, com esse momento que o setor energético está passando, voltou à tona esse modelo de negócio que é muito interessante. E entra armazenamento, né, Antônio? Que a gente não tinha. Agora é isso. Agora está melhor ainda. Porque a gente não tinha isso anteriormente. O cara precisava de energia firme o tempo todo, né? Então, naquela época, qual que era a estratégia? Era você produzir e gerar na hora que você estava, o estado da simultaneidade, viu? Simultaneidade. Não combinamos, tá? Você vê que a gente está falando da mesma coisa. A simultaneidade era mandatório para esse tipo de projeto. Agora já não passa. Você consegue resolver em qualquer situação com o BES, está resolvido. E que vem caindo e caiu muito, né? Um movimento muito parecido de custo como foi do módulo solar. A gente tem visto, eu não tenho dúvida, né? A gente falou da questão de quando sai o leilão de reserva de capacidade em BES e tudo, eu tenho convicção que vai sair, demora um pouco mais, um pouco menos, já demorou muito, na verdade, o ponto é esse, mas no C&I, no famoso comercial industrial, já nesse porte, e eu acho não, e também no agro, que a gente estava falando há pouco, o mercado vai empurrar. Sim. O mercado vai empurrar.
O mercado A realidade vai ser. ele vai trazer essa solução, que acho que também é o que vocês comentaram, que é onde vocês estão olhando também, né? Sim. Quer dizer, não é vou falar não é uma bobagem, mas não é vender tracker, que é o tema, né? Não é vender o produto, e sim trazer uma solução acoplada, né? Justamente. Quanto que a Valmont, nesses anos de Brasil, forneceu já de mega em solução com tracker? Tem esse número? Sim. Quer falar? Sim, a gente tem América Latina, 2,5 giga, pouco mais que isso, né, Antonino? 3 GB, chegamos. De projetos instalados. Aham. Esses, quase 2 no Brasil, Aham. restante na América Latina, especificamente Latina. Argentina e Chile. Aham. Colômbia também. Colômbia, obrigado, Antonino, pela lembrança. Ou seja, é um número... Então, a base hoje de 500 mega instalados na Argentina, por exemplo, que nos traz uma segurança para, nesse momento, principalmente olhando para o mercado interno, as dificuldades que estão sendo impostas, que se apresentam, voltar a explorar esse mercado novamente, esse mercado argentino. Não somente no PMGD, né, Antonino, na terminologia que ele é utilizada. PMGD lá chama PMGD. Muda os nomes, mas... o mercado de utility scale também. Eu queria dar continuidade nesse papo nosso, chegando mesmo um pouco nessa reta final, entender nesse momento, não só do mercado, mas a gente começou a falar mais aqui da Valmont, né? A gente fala de muitas questões relativas às soluções, para onde que o mercado está indo, né? Setores. Mas eu tenho um amigo que conhece a Valmont há muito tempo, né? Conhece Cláudio, da época de Cláudio, da época de Ramon. Ele falou, pô, não, os caras vão lá para o debate, eu quero perguntar. Eu, inclusive, vim de ele hoje, entendeu? Vim de ele é um termo bom, né? Vim de ele. Lá em Minas o pessoal entende. Entende bem. Eu vi representado por ele, inclusive, na vestimenta. Eu vou chamar aqui no nosso quadro, Botando Pilha, o Zóio. Vem cá, Zóio. Falou que eu quero perguntar, que eu acho que é uma pergunta que o mercado está fazendo, eu gosto de fazer pergunta botando pilha mesmo. E então, já que você está aí, vamos perguntar para o Alan e vamos perguntar para o Antonino aqui. A Valmont vivendo uma transição. Sim. Né? O mercado vivendo uma transição e a Valmont também. Você vê, a vida é dinâmica. A gente falou muito do Cláudio, um grande amigo. Cláudio, um abraço para você. Falamos muito do Ramon, um abraço para você. Mas nessa transitoriedade que é a vida e o setor, enfim, é um momento novo, né, na Valmont agora, né? Vocês estão passando por essa transição empresarial, principalmente olhando para o mercado brasileiro. E aí a pergunta que ele quer fazer, nem sou eu, como é que tem sido essa transição? Como é que o mercado tem recebido, né? Acho que sempre tem essa pergunta do cliente, né? Mas e agora, né? Como é que vai ser? Como é que tem sido? E aí ele quer saber como é que tem sido isso, né? Porque é um reajustar, né? Como é que vocês têm vivido isso lá no dia a dia? Pergunta dele, tá? Crispim. Não, o Zóio. Zóio. O Zóio. Essa hora já não pode. É isso. Essa pergunta é muito importante e bastante pertinente nesse momento. Mas antes de respondê-la, eu vou abrir um parênteses que é extremamente relevante e necessário. Nós viemos, né, eu tive a oportunidade, em 2020, quando ingressei nesse mercado, de ter uma oportunidade que foi ofertada pelo Cláudio de Cataldo, pelo Ramon Gomes. Que é o italiano mais mineiro que eu conheço. Bastante. Não, ele tem mais sotaque mineiro que italiano, né? Bastante. Tem razão. Quem o conhece sabe, né? É uma pessoa única, né? Excepcional. Sim. Exemplo do Ramon também. Isso. E eu tenho uma gratidão muito grande por eles. Por quê? Não somente pela oportunidade que me fora dada em 2020, mas pela oportunidade de crescimento e capacitação contínua. Comecei em 2020 no projeto de São Gonçalo pela Enel Green Power, como engenheiro de campo ou site manager, né? Cada um tem uma terminologia. Eu prefiro engenheiro de campo. Também? Eu gosto mais. Se puder usar a palavra foi um tempo muito no português de aprendizado e uma imersão absurda para eu poder entender do negócio e analisar a fundo
as interfaces que compõem. Porque, se você pensar bem, o site manager parece que o cara não suja nem a bota, né? Óculos escuros, um capacete importado. Não era o meu caso, não. Então, é engenheiro de campo, cara. Aí é bota suja mesmo, poeira, faz total. Não, pensa a respeito. O cara fala, eu sou site manager. Esse cara fica dentro de algum lugar com ar-condicionado. Engenheiro de campo é diferente. Também fica, é verdade. E de lá para cá, nessa transição e nessas oportunidades que apareceram e foram ofertadas por eles, de entrar no desenvolvimento e gestão de projetos, trabalhar efetivamente com o time de supply, adentrar no campo comercial para entender a equalização, a equação que nos possibilitava fazer uma oferta firme para cada um dos clientes e fazer a gestão da operação como um todo, como hoje tem uma oportunidade de fazer e está à frente da operação na Valma Solar. Então, esse período de capacitação ao longo desses 6 anos foi muito intenso e muito sólido. É um exemplo de legado a ser deixado. Então, a Valmont de hoje, que tem a oportunidade de estar à frente com o mesmo time de excelência, que nos atende e nos suporta, e está aqui para atender cada um dos nossos clientes, aqueles cativos e aqueles que estão por ser desenvolvidos, a gente continua firme e forte no mercado, reforçando o nosso nome, e, acima de tudo, o que foi discutido e trazido aqui distintas vezes, a relevância dos clientes na nossa vida e nosso negócio. É um valor, né? Muito. Ou seja, é uma crença, né? Sim. Eu acredito nisso, vim de uma escola que me mostrou isso, e eu não vejo um outro caminho a ser trilhado que não seja em conjunto com cada um dos nossos clientes. A relevância deles para o negócio e para a Valmont é determinante para que continuemos trilhando esse caminho importante que começou lá em 2014 e continua, se Deus quiser, por vários anos ainda. Tonino, e você que está aí nesse processo também, vivendo ele, viu ele, o que tá dando para sentir? Como é que está encarando essa transição? Como é que você está percebendo tudo isso? Ou seja, você também tem uma experiência dentro da empresa. Sim, a pergunta é do Zóio? É do Zóio, é dele. Essa pergunta é sempre dele. Botando o pilha ali. Eu vejo com muita satisfação a forma que eu conheci o Cláudio há um tempo atrás, até um pouco antes de estar na Valmont. E uma pessoa de uma visão de negócio sensacional, já trabalhou com outras áreas de negócio, praticamente começou a operação do zero aqui no Brasil junto ao Ramon Gomes. E nós conversamos um pouco, assim, bem focado para que eu viesse para a Valmont aqui agregar e fazer também essa frente de vendas, de negócios. E fui com ele visitando vários clientes, conversando, e eu ficava admirado com a forma como, assim, o respeito e a confiança que os clientes tinham na pessoa do Cláudio, do Cataldo, que na verdade era ali, né, representando ali, trazendo a Valmont Solar, e também Ramon Gomes, uma seriedade sensacional, um conhecimento muito profundo e hands-on, né? Sei. Como você diz, né? Ele já foi o hands-on engenheiro de... É mão na massa, é isso. Então, era o trocadilho que eu queria fazer. Tá, desculpa então. Tá vendo? Eu falo que o Jô atrapalha, cara. Vai lá. Então, são pessoas sensacionais que há 10 anos construíram essa operação aqui na América Latina. A Valmont é uma empresa mundial, tem outras áreas aí pelo mundo. E eu me sinto completamente confortável e seguro de continuar seguindo esse caminho, a exemplo do que já foi feito. Eu e Cláudio fomos em várias missões, com vários clientes, desenvolvendo vários projetos. O Ramon teve uma participação muito importante também na minha condução dos negócios. A gente sempre trabalhou alinhado. Então, para mim, eu fico satisfeito ao nível que a Valmont está hoje, que, assim, eles deixaram um legado muito importante, muito bom. E como a gente já está dentro desse ambiente, já está conduzindo essa operação, aí eu vejo pelos clientes a satisfação dos clientes, que é o mais importante. Então, para mim, está tudo... Tá tudo no trilho? Tudo no trilho.
não vi impacto negativo, pelo contrário, só impactos positivos e que tem a crescer cada vez mais. Eu acho que, a exemplo do setor energético brasileiro, nós estamos terminando um ciclo e começando outro. É escada, né? Você sobe, Então, você mantém, matura, sobe de novo, em termos matura. de gestão, né, a gente está nesse início de mais um salto de mais, se Deus quiser, né, mais 10 anos, 20 anos que seja, e muito bem conduzido, transição super tranquila, e assim como o mercado, então, está tudo conectado ali. Tá tudo bem. Tudo bem. Resumindo, tá tudo funcionando. Engenheiro de campo, Isso. engenheiro de obra, Tá tudo E essa com a mão na a massa. mão na massa. E essa pergunta é natural. Sim, Zói, sem né? Eu falei com ele, você não tá fazendo nenhuma pergunta diferente não, tá? Ele ficou meio aborrecido comigo, mas falou, vou perguntar assim. Os empresariais, a Valmet é uma estrutura empresarial fantástica, sensacional. sim. Segura, né? E ela traz o viés do conservando recursos e melhorando a vida. Esse é o slogan principal da empresa. Então, tudo de bom. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Tá seguindo o slogan, né? Seguindo o slogan. Sim, É isso aí. Gente, a gente está na nossa fechamento aqui desse papo nosso, muito bom. Eu tô olhando pro tempo, o tempo voou aqui, vocês vão ver isso. Um recado final aí de vocês dois aí, alguma coisa que de repente a gente não disse e poderia ter dito, né, sobre o setor, sobre o mercado, enfim, tem algum pensamento final aí, Alan? O pensamento principal e a mensagem Que a fica? gente deixar nesse momento é ciente das adversidades Aham. e das condições que não são fáceis que estão sendo impostas nesse momento. É um tempo de reflexão e de olhar para dentro, não somente da gente mesmo, das nossas empresas, das nossas corporações, Aham. e ver as oportunidades de melhoria para poder, em conjunto com o time, por exemplo, o time que a gente tem, que é um time muito bom e muito efetivo, o que a gente pode continuar agregando no segmento solar? Aham. E o que a gente pode contribuir para esses clientes que tanto representam Aham. para a nossa empresa e para o nosso business? A gente continua forte Aham. e firme nisso, que é um propósito. Vamos continuar agregando valor, buscando Crescendo, mecanismos de trazer soluções. Perfeito. Esse é o ponto principal. Antonino, de 22 de março. Data para nascer, Antonino. Até para É uma rua, quem sabe, aqui em Vamos. Campinas. Vamos, avenida, né? Avenida, né? Pô, avenida. Homenagem ao Não, ao Dia Mundial da Água, rapaz. Pelo amor que você não tem a Deus. Tem mais gente, sabe? na inauguração. Tá? Vem. Vamos trazer Jorge Benjor, que é de 22 de março também. Enfim, é muito legal estar aqui, né, nesse fórum tão bacana aí de energia. O nosso amigo aí, Zói, também fazendo suas perguntas. A gente vai continuar encontrando nos eventos do setor da América Vamos Latina. continuar, né? A gente, Se Deus quiser. coloca a mochilinha nas costas E vai. nos encontrando muito aí, principalmente que o Alan comentou aqui, que a gente está intensificando mais ainda essa proximidade com os nossos clientes. Mas eu acredito muito, assim, vendo o mercado de uma forma mais abrangente, eu acredito muito que nós estamos exatamente nessa transição. Né? Nós estamos no final de um ciclo e início de outro. A exemplo do que aconteceu quando o solar começou no Brasil. Sim. Estava assim, com dificuldade. Como é que é isso? Como é que se Estava sendo muito acreditado que daria certo. Eu mesmo passei por discussões de projetos em cima da mesa, se investir ou não, porque o solar era muito mais caro. Não vou investir não, porque vamos fazer uma PCH aqui, que é melhor. PCH, Coisas mudaram. beleza? e tudo bem, energia 24/7, mas o solar estava em cima da mesa e ficou ali por um segundo momento, que virou o carro-chefe. Assim, eu já trabalhei com várias fontes de energia, mas eu acho sensacional o solar pela versatilidade, capacidade de implantação, e chegando agora novidades como sistemas de automação, como sistemas de armazenamento, isso Vai dar um novo estágio. vai dar um novo ciclo de projetos, isso aí. Então, nesse novo ciclo de projeto, nós já estamos nos reorganizando aqui, estamos trabalhando na transição, mas vamos prosperar, vamos dizer assim, o mercado solar aí para mais 10, 20, 30 anos que seja.
Muito bem, é debate, tá ligado, viu, Zói? Fechando aqui, fazendo os nossos agradecimentos que a gente sempre faz. Eu queria agradecer ao time da Fontana Filmes, que está sempre com a gente aqui em Campinas, no estúdio, gravando essas conversas. Eu estava comentando, a gente está alcançando aí 80 podcasts já feitos, tanto no Duve, o original, Diário de uma Vida Elétrica, contando a história das pessoas, quanto nesse quadro, no Debate. Queria agradecer também a Mágica, a Agência Mágica Marketing Empresarial, que ajuda a gente também a fazer com que esses podcasts cheguem a um número maior de pessoas, mas principalmente agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que a gente possa contar essas histórias. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a TTS Energia, está o QR Code aqui da TTS na tela, para vocês conhecerem um pouco mais a respeito. Tempo OK Meteorologia, a gente falou já da importância de ter previsões para o setor elétrico, passa pela meteorologia, está o QR Code da Tempo OK aqui na tela. Agradecer a Trael Transformadores, um dos principais fabricantes de transformadores hoje no Brasil, para o Brasil e para a América Latina. QR Code da Trael aqui na tela, para vocês conhecerem um pouquinho mais da empresa. E, claro, agradecer a Valmont Solar, que está com a gente também nesse projeto. O time da Valmont hoje contou um pouco da história desse momento da empresa e do setor solar brasileiro. QR Code de vocês, da Valmont, aqui na tela, para vocês conhecerem um pouco mais. Por fim, agradecer a Alan Oliveira, que está aqui conosco. Alan, fui brilhante, você viu que foi Alan do início ao fim, cara, um exercício mental aqui, porque há uma dualidade entre Alan e Alan, mas ele é Alan. Obrigado por ter vindo. Nós agradecemos, Crispim. E Antonino Carneiro, que também sofre, às vezes, pessoal, já tive com ele, o pessoal falou Antônio, não é Antônio, Antonino Carneiro aqui conosco, obrigado. Valeu, gente. Boa conversa, um papo muito bom e a gente vai estar se encontrando no mercado. Vem com a gente que tem muito mais dúvida, Diário de uma Vida Elétrica e outras boas conversas por aí. Um abraço. Até lá. Valeu.